Olá, eu sou a Michele, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da UFPR. Conto com a orientação do professor Dr. Márcio Augusto Vilela Pinto e da professora doutora Carmen Rodrigo. Hoje vou estar apresentando parte da minha pesquisa de doutorado, então o trabalho de hoje conta com o título Método de picar modificado para um problema 2D bifásico em meios porosos rígidos. Esse trabalho teve como motivação devido ao fato desses problemas serem altamente aplicados. Então, nós podemos encontrar eles em diferentes áreas, como, por exemplo, geomecânica, hidrologia, engenharias e biomedicina. Por exemplo, nós podemos resolver problemas desde a contaminação de subsolos até o tratamento de tumores, tratamentos tumorais. E esses problemas, então, os problemas bifásicos em meios porosos rígidos, eles podem também ser modelados matematicamente de diferentes maneiras e existem diferentes formulações para resolver também. Indiferente do modelo ou da formulação que a gente utilizar, esses problemas eles geram sistemas DDPs para serem resolvidas que são altamente não lineares e acoplados. Então, gerando um desafio, para conseguir resolver esses problemas numericamente. Então, o nosso objetivo é o quê? Encontrar métodos que sejam eficientes e robustos para resolver esse tipo de problema. Nesse trabalho, nós vamos, então, estar aplicando aqui em um problema específico, um exemplo, em um problema de dois fluidos. Então, nós temos o fluido aqui alfa, com as fases do fluido alfa, que pode ser W ou N. O W vai estar representando o fluido da fase úmida e o N da fase não úmida. As nossas variáveis principais aqui de interesse é o θ, que está representando a saturação, vezes a porosidade, e o P, que é a pressão. Esses fluidos, então, nós vamos estar utilizando, nesse caso aqui, os fluidos imescíveis e incompressíveis. O fluxo vai ser em um meio poroso rígido e a aceleração gravitacional nula. Então, esses dados aqui são tirados, baseados no problema de Kovachuk. Então, nós estamos resolvendo um problema com solução analítica baseado na literatura de Kovachuk. As outras variáveis que nós temos aqui é a densidade, que vai ser o nosso ρ. Nós temos a mobilidade, que é o lambda, que depende da permeabilidade relativa e do μ, que seria a viscosidade. O F, então, é o nosso termo fonte e o K é o tensor intrínseco da permeabilidade. Com isso, com esse modelo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos discretizar ele inicialmente, fazendo uma discretização temporal. Aqui nós utilizamos Euler implícito. Depois, nós optamos por utilizar um método de linearização. Com isso, nós transformamos o nosso sistema, que é não linear, em vários sistemas lineares a serem resolvidos. Então, nós utilizamos aqui o método de picar modificado para a linearização. Posteriormente, é feita a discretização espacial, que nesse caso foi utilizado o método de volumes finitos. E, por fim, então, nós conseguimos aplicar, no sistema gerado, um método iterativo acoplado, que nesse caso nós utilizamos aqui o Gauss-Seidel acoplado. Então, para a gente ter uma ideia, o sistema que a gente tem que resolver em cada passo de tempo é descrito pela equação 2. Então, vejam que aqui nós temos é uma matriz representando a fase úmida, da fase não úmida, e mais as matrizes B aqui, que são matrizes identidades. Então, aqui nós conseguimos perceber que, esses problemas, eles são altamente acoplados. Então, esses sistemas que são resolvidos, discretizados e resolvidos. A solução
analítica que a gente utilizou, como já comentado, é da literatura de Kawashuk. Então, lá no Kawashuk, ele apresenta a formulação pressão-saturação. Então, ele dá como solução analítica o P barra, que seria uma média entre as pressões úmidas e não úmidas, e a saturação úmida. E temos também a informação da pressão capilar, né? Então, que é dada pela essa expressão. Só que nós, ao resolver esse problema, optamos por utilizar a formulação pressão-pressão. Então, nós queremos a solução para a pressão úmida e a pressão não úmida. Então, nós fizemos algumas manipulações algébricas para encontrar as equações, as soluções analíticas para PW e PN, dado a solução analítica de Kawashuk. Então, os dados também utilizados para a implementação foi da porosidade e densidade igual a 1, a mobilidade úmida 1/4, não úmida 3/4, e aí nós tivemos como critério de parada da linearização a tolerância de 10 a menos 9 ou o número máximo de iterações, que nesse caso eram 1000 iterações. Fizemos algumas simulações. Uma das primeiras foi, então, comparar a solução que nós obtivemos do nosso código, do nosso problema, né? E com a solução analítica que nós tínhamos. Então, aqui nós temos nessa figura a comparação entre, na primeira figura, a solução numérica, com a segunda, que é a solução analítica. E a terceira, então, é o erro. Aqui nós estamos olhando para a saturação úmida no tempo final, então o tempo igual a 1, com Hx e Hy igual a 0,05, depois de 20 passos no tempo. E aí nós percebemos, então, aqui que os nossos resultados estão de acordo, né? Então, a solução numérica está de acordo com a analítica. Depois nós fizemos também uma análise com as outras variáveis, então fizemos, aqui na figura 2, nos apresentamos com a pressão úmida e não úmida. No caso, a pressão úmida numérica e a pressão úmida analítica. Nós podemos perceber também que os resultados estão de acordo, né, comprovando, então, que as nossas soluções estão de acordo com a solução analítica. E quando a gente faz isso para a não úmida, os gráficos também são análogos. Então, para todas as variáveis, os resultados estão condizentes. Depois, nós analisamos a convergência do nosso código. Então, por meio da comparação dos erros em diferentes malhas. Então, os nossos resultados estão apresentados aqui nessa tabela 1, utilizando, então, a norma do erro como sendo 2. E esses resultados aqui, além de eles estarem concordando com os resultados obtidos lá na literatura de Kawashuk, nós podemos analisar que à medida que a nossa malha vai sendo refinada, o nosso erro também vai diminuindo, o que é o esperado. E a nossa ordem de convergência aqui do erro está na ordem 4. Além disso, nós também analisamos a quantidade de linearização necessária para a convergência em cada malha. Então, para isso, nós utilizamos o método de Picard modificado. Nós fizemos o quê? Em cada passo de tempo é resolvido o método de linearização. Então, nós apresentamos aqui a média, né, final em cada malha. Então, nós analisamos, aqui nós temos a análise da malha 10, 10 por 10, 20 por 20, 40 por 40, 80 por 80. Em todas elas, a média necessária foi de 3 linearizações em cada passo do tempo. Então, são poucas linearizações para a gente atingir a convergência do nosso problema. Com isso, né, nós podemos concluir que o uso da formulação, então, escolhida, pressão-pressão, foi adequado e eficiente. O erro numérico teve um bom desempenho, porque à medida que refinamos a malha, o erro diminuiu. E para o problema estudado, o uso do método de linearização de Picard modificado apresentou bom desempenho, pois obteve convergência com poucas linearizações. Portanto, né, nós podemos dizer que essa combinação toda dos métodos de discretização, formulação, o método iterativo acoplado, a linearização, tudo esse conjunto
foi, então, eficiente no nosso trabalho. Nós obtivemos bons resultados. Quero agradecer aqui a CAPES, ao UFPR, ao PPG-MNE, ao IUMA, da Unizar, na Espanha, por todo o apoio, incentivo, apoio financeiro e incentivos. A referência, então, utilizada aqui como base, que é do Kawashuk, e nosso muito obrigada.